Então, para quem não ouviu, bem-vindo para todo mundo. Então, nós estamos nesse momento aqui começando esse webinar, que é baseado no nosso relatório, o Startup Landscape de Autotex. Tá bom? A gente vai fazer algumas discussões. Fiquem à vontade para mandar perguntas. Se vocês quiserem, tem um botãozinho aí de Q&A ou QIA, ou no chat também mesmo, mas se vocês conseguirem usar o botãozinho lá de QIA, Q&A, Question and Answers, a gente agradece, tá? Fica à vontade colocando aqui. Depois, no final, vai ter um momento para a gente endereçar essas perguntas. A gente vai tentar responder da melhor possível as perguntas que vocês colocarem aqui, tá? Então, fiquem à vontade para colocar suas perguntas lá. Bom, meu nome é Telmo Teramoto, sou um dos sócios aqui da Liga Ventures e também sou Lead Startup Hunter. E hoje quem está me acompanhando aqui é o glorioso Gabriel Volker, que vocês vão ver que eu vou estar chamando ele de Volker constantemente. Ele é consultor aqui também e está bastante ligado a todas as nossas iniciativas ligadas à Autotex, tá? Ele já participou de alguns programas aqui gerais, mas especificamente tem trabalhado aqui com a gente com o Sem Parar, com o Mercedes, que são alguns exemplos de clientes ligados ao setor automotivo. Bom, vou começar falando um pouquinho, acho que para quem não conhece, a Liga Ventures, que é importante vocês saberem um pouquinho, né, do contexto, né, da Liga, para entender um pouco de onde veio esse report aqui. A Liga, né, já estamos aí há 7 para 8 anos no mercado, ela foi pioneira na inovação aberta em grandes empresas, e a gente ajuda, basicamente, desde a fazer o planejamento estratégico de inovação, passando por ajudar a entender as dores, ajudar a encontrar startups, ou não necessariamente startups, mas soluções que podem até, inclusive, vir de soluções mais no nível de academia, de pesquisa, passando por ajudar a trabalhar a formação da cultura de inovação, com capacitações para intraempreendedorismo, por exemplo, até a fase de M&A, de aquisições e fusões entre uma corporação e o ecossistema de startups, tá? A gente está acostumado a trabalhar em diversos setores, bem de consumo, financeiro, indústria, serviços, varejo, etc. E esse é o contexto da Liga, tá? Vou falar um pouquinho do que é o follow-on, de onde faz parte esse relatório, esse webinar. O follow-on é um movimento criado pela Liga para, basicamente, criar uma agenda positiva desse momento do Brasil de incerteza, bastante incerteza econômica, ajudar as empresas a alcançar produtividade e eficiência, tanto de maneira rápida, que é o momento pede, mas também para assegurar os negócios no longo prazo. E aí, agora acho que vou tentar ser muito breve, vou falar da Startup Scanner. Startup Scanner é uma ferramenta que a gente disponibiliza para clientes e também a gente usa internamente, inclusive ela foi a ferramenta de base para construir o Landscape Autotex. Boa, aqui, inclusive está aqui, ó, quem quiser dar uma olhadinha. E daqui a pouco também acho que o pessoal vai soltar aqui o link para esse relatório, Startup Landscape Autotex, para quem por acaso não teve oportunidade de baixar, daqui a pouco a gente compartilha aqui e vocês vão poder ver melhor. Opa, passei para o slide aqui. Vou só, rapidamente, gente, eu vou mostrar um pouquinho do que é a Startup Scanner. Então, a Startup Scanner, basicamente, ela é composta de muitos mapas, mais de 20. Então, vocês podem ver aqui, né, temos... só um momentinho, pessoal. Eu cometi esse erro da última vez, eu não estou logado. Eu loguei, mas ele acabou saindo. Então, só um momentinho. Vou logar aqui novamente, para poder mostrar para vocês. Então, aproveita, você já vem, aproveita como é, né, o sistema, como é o processo de se logar. Temos aqui diversos mapas, Pet Techs, Sport Techs, Health Techs, Fintechs, Retail Techs, Food Techs, Log Techs, e aqui hoje o que a gente vai falar, o Autotex. Vou passar rapidamente aqui pela Autotex. Temos aqui diversas categorias e diversas startups, né? Aqui na base, 208 startups. Depois vou comentar um pouquinho da diferença, o que a gente também tem de startups ativas, porque a gente faz uma higienização e constante atualização da base. Então, a gente vê se startups seguem ativas e também procuram
procuramos por startups novas que estão no mercado. Então, tem diversas categorias que a gente vai, inclusive, discorrer um pouquinho mais no webinar hoje, mas só para dar uma passagem, então tem desde inteligência de dados, assistência veicular, marketplace de carros, peças e pesados, serviços de apoio e compra e venda de aluguel de veículos. Vou usar justamente essa aqui para mostrar um pouquinho para vocês. Então, aqui, quando a gente clica nessa categoria, a gente pode ver as startups, né? Então, como vocês podem ver que temos diversas startups, tanto das mais iniciantes como já startups mais maduras. Vou clicar aqui, por exemplo, na Turbi, vou clicar aqui em perfil da startup. Tá abrindo aqui. Então, tem as informações básicas aqui, né? O website, link para redes sociais, data de fundação, tipo de público-alvo, por exemplo, aqui B2C, um resumo do que a startup faz, um contato para procurar a startup, e aqui alguns tags que vão dizendo, por exemplo, ela está tanto no mapa de Autotex, como está no mapa de Mobitex, algumas das soluções que ela usa, né, ou tecnologias, e categorias onde ela está enquadrada também. Uma aba que eu gosto muito aqui, que é de investimentos. Então, a gente pode ver aqui os investimentos que já foram feitos na Turbo por rodada, pelo tempo, no tempo, né? Então, a gente pode ver quando elas foram feitas as rodadas, os valores. E aqui a gente tem link de informações, de notícias sobre esses investimentos. Observação que todos esses investimentos que a gente compartilha aqui são informações públicas, tá bom? Uma outra coisa que eu gosto muito, que a gente usa muito aqui na Liga, é ver startups semelhantes. Então, estou procurando startups que faz sentido a Turbi, então já aqui na Scanner já tem esse facilitador. Eu clico nessa aba e eu já vou ver aqui imediatamente startups que têm similaridade com o que a Turbi faz, tá bom? E aqui também tem notícias gerais, tem aquela aba de investimentos que tem as notícias específicas de investimento, e aqui a gente tem uma outra aba que a gente está sempre fazendo essa busca de notícias sobre startup. Bom, gente, acho que isso basicamente eu queria passar um pouquinho da Scanner. Tem aqui o funil de inovação também, vou falar muito brevemente, que basicamente é um funil onde, se você assina a Startup Scanner, e você vai selecionando as startups, eu quero ver a Turbi, assim como a gente estava lá em Startups Semelhantes, quero ver a Cove, eu vou colocando, e ali, tipo, no modelo Kanban, eu vou arrastando. Já falei, está em contato, já avancei para uma segunda reunião, tá? Então, a Scanner, além de ser uma ferramenta de busca, ela é uma ferramenta também de gestão do seu portfólio de startups com quem você está querendo se relacionar. Mas, boa, vamos lá, voltando aqui para o nosso webinar e para o assunto, que é a base foi o report de Autotex. Então, basicamente, a gente agora vai ter uma discussão aproximadamente de 20 e poucos minutos sobre, vamos passar por alguns slides mostrando algumas coisas do relatório, né? Só alguns, né? O relatório é mais extenso. Vamos fazer alguns comentários, vamos falar da evolução das Autotex, um pouco do panorama de investimentos, e depois desses 20 minutos aproximadamente, a gente abre uma sessão aí mais ou menos de uns 5 minutos para perguntas e respostas, tá bom? E depois mais ou menos aí uns minutinhos para fazer o fechamento. Então, só para vocês terem ideia mais ou menos do quanto tempo a gente vai dedicar para vocês poderem se organizar aí nesse webinar de hoje. Boa. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho de alguns números do relatório. Então, a gente tem 164 startups ativas. Quem foi mais atento, quando eu passei lá pelo Startup Scanner, deu para ver lá que tinha um pouco mais de 200 startups, e no report a gente focou nas startups ativas. Como eu falei, a gente faz essa busca, esse monitoramento, para verificar se as startups que estão na nossa base realmente estão ativas ou não, tá? Assim como eu falei, também buscamos novas e fazemos essa higienização. Como eu mostrei brevemente lá na Scanner, temos 13 categorias. Aqui são as principais categorias desse mapa de Autotex, mas a gente vai discorrer um pouquinho melhor sobre elas. Bom, aqui a gente pode ver a quantidade de startups ativas em cada categoria. Então, conforme a cor for mais escura e conforme a forma geométrica aqui, um retangular, for maior, maior a quantidade de startups. Então, a gente pode ver aqui que as principais com mais startups são veículos elétricos,
gestão de frotas, inteligência de dados, compra e venda e aluguel, sistemas de gestão e serviços de apoio. E aqui a gente passa por diversas outras categorias que passam por seguro, serviços financeiros, até postos de combustíveis, e passando por marketplace de carros, peças e usados. Falar um pouquinho aqui da evolução das Autotechs. Então, a gente pode ver aqui que desde que a gente acompanha, desde 2008, a gente acompanhando o ecossistema de Autotechs, a gente vê um crescimento que se estabilizou em 2018, 2019, e aí depois a gente viu uma queda no surgimento de startups. Aqui não são startups ativas, tá? São as startups ativas, mas a gente está separando pelo ano de fundação. O que eu quero dizer? Então, em 2019, a gente teve 15% das startups ativas foram fundadas em 2019 e 7% das startups ativas foram fundadas em 2020. Então, a gente tem visto esse fenômeno de ter um número menor de startups sendo fundadas a partir de 2020 para cá. Também acho que é importante mostrar um dos gráficos do nosso report, que mostra as categorias das startups ativas fundadas entre 2020 e 2023. Volker, você pode, por favor, comentar um pouquinho mais aqui sobre esse gráfico, sobre as categorias? Talvez acho que vale explicar um pouquinho mais das categorias para o pessoal que está acompanhando a gente. Pode ser? Claro, Thelmo. Bom, pessoal, bom dia, em primeiro lugar. Falando um pouco sobre a representatividade de cada categoria, a gente pode ver que a de veículos elétricos está em primeiro lugar, ali com 21% das startups ativas fundadas, né, nesse recorte de tempo, de 2020 a 2023. Essa categoria está focada em startups com soluções para veículos elétricos e o ecossistema que gira em torno desses veículos elétricos. Então, exemplos são postos de recarga, seu monitoramento, baterias e peças. Na sequência, a gente vê a categoria de compra, venda e aluguel ali, com uma representatividade de 17%, que são soluções ali voltadas para plataformas e serviços que oferecem soluções de compra, venda e aluguel de veículos. A gente também tem, em terceiro lugar, a categoria de Green Techs, ali, uma representatividade de 13%, que são startups que desenvolvem equipamentos, soluções e químicos que focam nessa diminuição do impacto ambiental gerado pelo uso de automóveis. Em sequência, a gente vê a categoria de gestão de frotas, com 8%, que são startups com soluções voltadas para a gestão de frota de veículos, através de tecnologias e serviços voltados para essa questão. E, por último, a gente vê ali com 8% de representatividade a categoria de inteligência de dados, que comporta aí startups com soluções focadas na gestão e análise de dados, visando automatizar os processos veiculares. Joia, Volker, obrigado aí por dar esse resumo do que são as categorias e dos números. Seguindo aqui, pessoal, tem uma outra informação que a gente considera bastante interessante aqui do nosso relatório, que é o público-alvo das startups ativas. Então, a gente pode ver aqui que 49% das startups ativas mapeadas tem atende o mercado B2B. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais de algumas categorias. Volker, de novo, vou pedir a sua ajuda aqui para você falar um pouquinho mais, você que domina mais aqui, se puder falar um pouquinho das categorias e desse gráfico. Bom, pessoal, de novo falando sobre esse ordenamento, né, das categorias mais representativas, a gente vê que gestão de frotas está em primeiro lugar, Autotechs voltadas para público-alvo B2B, com 26% de representatividade, inteligência de dados em segundo lugar com 17%, veículos elétricos com 16%, sistema de gestão com 14%, e em último lugar, uma categoria que a gente ainda não falou, que tem uma representatividade interessante aqui de 7%, a de indústria e oficinas 4.0. Essa categoria ela contempla serviços e novas tecnologias para o ambiente da oficina e montadora, com foco em otimização, dados, visão computacional e automação. Joia, Volker, obrigado. Pessoal, na verdade, Volker, vai lá, fala um pouquinho aí da enquete que você pensou em soltar aqui para o pessoal. Bom, pessoal, visando a gente ter um pouco mais de participação ativa de vocês, né? A gente queria ouvir, na visão de vocês, quais dessas categorias que a gente acabou de passar no slide anterior, de Autotechs B2B, vocês acreditam ter mais espaço para crescimento aí, seja nesse ano, nos próximos anos? A gente está soltando a enquete na tela.
E aí é só vocês responderem, a gente dá um tempinho. Joia. A Thames vai soltar a enquete, mas já estou vendo aqui que o Alessandro está fazendo um comentário. Na verdade, a startup pode ter tanto aqui não sei se... desculpa, você está falando da quantidade de startups ativas, né? Acho que eu deixei passar. É que a startup ela pode estar em mais uma categoria. Então, uma startup, por exemplo, estou pensando aqui, uma startup de veículo elétrico, ela pode estar eventualmente também dentro da categoria gestão de frota, se ela trabalhar com isso, ou mesmo na categoria compra e venda aluguel, se ela trabalha, por exemplo, com veículos elétricos e alugando veículos elétricos, tá bom? Por isso que esse número aí dá uma soma maior. Exatamente. Estou vendo aqui, pessoal, que vocês estão participando bem. Pelos resultados parciais aqui, deu para perceber que a categoria de inteligência de dados é que vocês acreditam que tem maior potencial para crescimento, enquanto que a de veículos elétricos fica em segundo lugar. Inteligência de dados aqui com 53% de pessoas acreditando que ela tem mais espaço, e veículos elétricos com 47% das respostas. Bacana. Interessante ver aqui, né, Vô, que Indústria e Oficinas 4.0 também foi uma bastante votada aqui pelo pessoal que está participando com 29%. Exatamente. A gente colocou o resultado aí na tela para vocês verem também, pessoal. Vou dizer que eu imaginava que gestão de frotas ia dar um pouco mais, tá? Deu 6% só. Eu já imaginaria que gestão de frota seria uma categoria. Talvez eu estou falando muito pela percepção atual, né? Aqui a pergunta está ligada a crescimento. Então, talvez gestão de frota, apesar de ser uma categoria que a gente vê aqui, pela nossa experiência da Liga, aqui, tanto com nossos clientes como pelas startups, que gestão de frotas é uma categoria com bastante importância, não só na resolução de dores dos nossos clientes, como na quantidade de startups. Mas aqui a pergunta é espaço para crescimento. Joia, gente, obrigado aí pela participação, obrigado por ter contribuído, é bastante interessante para a gente ter essas informações vindo de vocês também. Bom, seguindo aqui, nós vamos falar um pouquinho do panorama de investimentos. Vou chamar de novo aqui o Volker, pedir a gentileza para ele compartilhar um pouco aqui do conhecimento e explicar um pouquinho desses gráficos que a gente vai compartilhar em seguida. Que, de novo, gente, esses gráficos são apenas alguns do nosso report. Eu aconselho vocês a baixarem o relatório inteiro e lá vocês vão ter mais informações. Volker. Bom, pessoal, falando um pouco sobre aqui os investimentos, né, voltados para as autotechs, falando sobre as variáveis de montante investido e deals por ano, a gente pôde perceber que aquele ano fora do normal, né, para Venture Capital, para startups, refletiu para autotechs também. Né? O ano de 2021 foi que teve o maior volume de investimentos, ali acima de R$1 bilhão, com 15 deals acontecendo nesse ano. E a gente pode perceber que os anos seguintes, 2022 e 2023, que ainda está em curso, esse número foi um pouco menor ali, pensando em reajuste, né, dos valuations de startups, quantidade de deals que o mercado acabou se propondo a fazer. Pode passar até um slide. Acho que vou só reforçar aqui, né, que essa análise aqui que a gente fez foi até dia 1º de junho de 2023, e de novo, reforçando, essas informações de investimentos são aqueles deals que são declarados publicamente. Exatamente. Bom, falando agora um pouco sobre as categorias que a gente conseguiu ver aqui que estão tendo maior representatividade, a gente pode ver que a de compra, venda e aluguel de veículos são as que tiveram maior representatividade no montante total investido em 2022, ali representando 52%, enquanto as categorias de seguro para veículos ficou em segundo lugar, enquanto que veículos elétricos em terceiro, gestão de frotas em quarto, marketplace de carros, peças e pesados em quinto. Bom, falando um pouco sobre alguns exemplos de deals que a gente viu como importantes, representativos para cada categoria, a gente pôde perceber da Turbo, inclusive o Thelma apresentou lá no início, ela teve uma rodada em novembro de R$105 milhões levantados aqui, representando essa categoria de compra, venda e aluguel de veículos. Já a Darwin Seguros foi uma também interessante, que aconteceu em julho do ano passado, levantando R$43 milhões para seguros para veículos. E para veículos elétricos, a gente teve a Tupinambá como exemplo, em janeiro, que levantou R$10 milhões. E para a categoria de gestão de frotas, a gente teve a Rabot, que levantou em maio R$23 milhões.
E para a categoria de marketplace de carros, peças e pesados, a gente teve a Mecanizou, que levantou em janeiro 21 milhões de reais. Então, você está mutado. Pois é, 2023 ainda o caboclo aqui ainda falando mudo. Eu só estava comentando aqui que eu acho que vale reforçar que esses são alguns exemplos. O Volker falou, mas só estou reforçando, são alguns exemplos. Não quer dizer que essa startup que está aqui, ela contempla todo por exemplo, aqui, seguros para veículos, 16% só pela Darwin. Não, é só um exemplo, tá, gente? De algumas startups por categorias de investimentos. Vai lá, Volker, você pode Pessoal, continuar. de novo, chamando um pouquinho da participação de vocês, a gente queria ouvir agora se você acredita que 2023 irá terminar com mais investimentos em startups autotechs do que 2022. A Thames vai subir a enquete novamente para vocês poderem votar e a gente vai fazendo esse comentário aqui ao vivo junto com vocês. Por enquanto, aqui na parcial, a gente consegue ver que a maioria de vocês acredita que sim, o volume de investimentos vai aumentar para esse ano. Deu uma caída aqui. Estava em 83%, agora foi para 77%. Vamos aguardar mais alguns instantes. Bom, parcialmente aqui, quem votou, a gente tem que 77% está na ala dos otimistas, que está dentro da minha ala aqui, então está comigo, que eu sou otimista. Mas a parte do otimismo, eu acho realmente, avaliando o cenário de startups, de investidores e o momento, eu também acredito, abaixou aqui, 71%. Eu acredito que a gente vai ter mais investimentos em 2023 do que 2022, mas o tempo dirá. Então, temos 29 aí que acha que não, que ou não vai passar ou que vai, no máximo, igualar. Joia. Bom, gente, então agora, como eu comentei, né, já passou mais ou menos aqueles 20 minutinhos que a gente tinha proposto fazer algumas apresentações sobre alguns slides, alguma parte do material do relatório. A gente vai começar agora o momento de perguntas e respostas. Estou vendo aqui e deixa eu só conferir se temos perguntas aqui. A Karen acho que mandou uma pergunta. Em abril, tivemos a Automec aqui em São Paulo. Um mercado significativo. Na opinião de vocês, por que não temos muitas startups nesse segmento? Volker, vou jogar para você aqui, para a gente ir discutindo por que a gente acha que, eventualmente, não temos tantas startups nesse segmento aqui. Desculpa, na verdade, eu fiquei com uma dúvida. Karen, quando você fala não temos muitas startups, você realmente quer dizer do segmento ou se você quis dizer que na Automec não teve muita participação? Você poderia tirar essa dúvida minha, por favor? Bom, enquanto a gente aguarda aqui a Karen tirar essa dúvida, tem uma outra pergunta aqui do Max, da Suive. Poderia detalhar melhor as startups do segmento de inteligência de dados? Gostaria de conhecer melhor essas startups. Volker, se quiser, se tiver de cabeça alguma coisa, mas aqui eu posso, talvez, aproveitar. Vocês estão vendo a minha tela do scanner aqui, Volker? Sim, sim. Eu ia sugerir mesmo de você abrir essa Vamos categoria. lá, então. Vamos lá, voltando. Autotex. Aqui, inteligência de dados. Temos 26 startups. Max, então, algumas startups aqui, a Ebon, né, acho que um pouco mais conhecida, a Citat, Citamob. De novo, as startups aqui podem estar incluídas em mais de uma categoria. Então, às vezes, você pode olhar e falar assim, nossa, mas espera aí, a Citamob, talvez Citamob não seja um bom exemplo, né? Mas talvez uma outra startup aqui
gera uma dúvida, mas é porque ela não necessariamente só trabalha com inteligência de dados, né? Ela pode estar em mais de uma categoria. Então, por exemplo, a startup Crawly, vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente na Crawly. Por exemplo, ela é uma startup que está incluída aqui nos mapas, nas categorias. Desculpa, me perdi aqui. Categorias aqui: inteligência de dados, otimização de preços, enriquecimento, análise de dados, inteligência de dados e até Leroy Merlin, porque ela participou dentro ela está dentro desse mapa aqui. Bom, Max, acho que se a sua pergunta era conhecer um pouquinho mais, tem algumas aqui, então, startups dentro dessa categoria aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui. Vamos voltar aqui para a Karen. Karen, acho que fez um comentário aqui. Isso, não vejo, no geral, startups voltadas para peças e serviços de reposição. Realmente não é uma quantidade tão grande contra outras categorias, mas a gente tem algumas startups sim, né? Eu diria que, por exemplo, a Octa, que é uma startup que já é familiar aqui para a gente, trabalha nesse setor, talvez A minha revisão pensando, também. talvez pensando aqui algumas startups, tentando lembrar algum nome de algumas startups, né? Tem a Web Parts, ou Mercado Parts, que já está há bastante tempo aqui com a gente. Eu acho que a gente tem alguns exemplos. Agora, a pergunta por que é que não temos tanta participação nesse setor? Olha, é uma pergunta interessante. Eu acho aqui, Daniel, desculpa, Motor Hero também, não podemos deixar de esquecer. Motor Hero teve há pouco tempo aqui com a gente, né, no segundo batch dos nossos clientes, o Sem Parar. Obrigado por lembrar aí, desculpa, não, é que às vezes a gente acaba esquecendo algumas startups, tá, Daniel? Então, desculpa aí, eu devia estar mais fresco na minha cabeça, né? A gente se viu aí pessoalmente, aí acho que há cerca de um mês. Mas tentando voltar aqui para a pergunta da Karen, Karen, eu acho que talvez seja um mercado um pouco mais difícil. A gente vê que startup nesse setor geralmente são compostos por empreendedores, por fundadores ou fundadoras, que já têm um histórico de trabalhar nesse setor. Então, talvez esse seja um limitador. É um mercado, dependendo da atuação da startup, é um mercado bastante... esqueci a palavra, bastante Amplo. disperso, amplo, disperso, né? Tem vários... por exemplo, se você for trabalhar com quem precisa de peças, por exemplo, as oficinas, a quantidade de oficinas que a gente tem no Brasil, né? De portes diferentes, de capacidade de atuar, né? Por exemplo, não são todas as oficinas que querem ou estão habilitadas para trabalhar, talvez, num sistema mais digitalizado. Então, talvez esse seja uma hipótese de não ter tantas startups, tá? Mas só uma hipótese aqui. Acho que não estou querendo dizer que esse é o único motivo, mas talvez esse seja um dos motivos. Talvez um outro motivo também, Karen, que é um mercado realmente bastante difícil de se trabalhar. Não é um mercado simples, né? Uma das características de ser um mercado da dificuldade de ser muito distribuído. Eu não estou lembrando a palavra melhor agora, mas ter vários atores espalhados, né? Então, o próprio sistema de numeração, de part numbers, de nomeação de peças, né? Cada fabricante tem um nome, um part number diferente. O part number pode ser diferente para o mesmo fabricante se ele está fornecendo a peça direto para a montadora ou se ele fornece para o mercado depois, no aftermarket. Então, isso acho que gera uma dificuldade. Ao mesmo tempo, né, como a gente está vendo algumas startups aqui, como, né, Motor Hero, né, que tá, do Daniel, a Suive, do Max, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de conseguir fazer, de entregar valor nessas dores todas que eu falei. E, inclusive, eles fazem muito bem, tanto a Suive como a Motor Hero. Mas vamos lá para a próxima pergunta. Deixa eu só ver se eu não estou pulando pergunta aqui. Volker, se tiver alguma pergunta que você já quiser endereçando quando estou olhando aqui. No chat não tem mais nenhuma pergunta em aberto, não.
Também, vocês apresentaram também Green Techs. Temos hoje startups que trabalham com circularidade para a indústria automotiva. Não lembro específico. Por acaso, você lembra especificamente se temos alguma startup específica para circularidade para a indústria automotiva? Eu sei da Green Plat, que é uma startup bastante conhecida nossa aqui, mas ela não atua exclusivamente, atende também a indústria automotiva, mas não exclusivamente. Não sei se foi essa a sua pergunta, tá, Marina? Estou lendo melhor, talvez você não colocou a palavra exclusiva, né? Eu que inferi. Então, por exemplo, a Greenplat é uma startup que não atende exclusivamente, mas atende a indústria automotiva também, tá? Eu lembro de uma startup chamada Octa, que faz algo nesse sentido, mas especificamente sobre ela, de cabeça, eu não vou lembrar. Sim, a Octa sim, é específica do setor automotivo, bem lembrado, Volker. Ela é uma startup, o fundador se eu não me engano, é o Arthur Rufino, do filho esqueci o nome do fundador da JR Diesel, e ele trabalha justamente com peças de veículos que já não estão mais sendo considerada pelos seus proprietários como um veículo que vale a pena manter, né? Que vale a pena o custo de manutenção, ainda vale manter esse veículo. Então, a Octa é uma startup que trabalha com isso. Tem aqui a Marina da BASF. Vocês aprendem. Desculpa, já respondi, já comentei. Tem uma certa PPT, por favor. Opa, joia, gente. Obrigado, Tami. Desculpa aí. Vou colocar aqui no modo apresentação. E já deixando aqui, nesse slide aqui, que a gente gostaria de ouvir um pouquinho mais de vocês, do que vocês acharam do webinar. Se vocês clicarem nesse QR Code, vai para um formulário onde a gente pode ouvir a opinião de vocês. A gente agradece muito a gentileza de vocês fazerem esses comentários, porque a ideia é a gente cada vez ir melhorando também nossa participação aqui. E como falou bem o Max, claro, a Suive também, desculpa, Max, de novo aqui, cada hora eu vou lembrando de uma e esqueço de outra, né? A Suive é uma startup que, como a gente fala aqui na Liga, naveia no mercado automotivo para esse mercado de peças e reposições. Joia. Acho que não temos mais perguntas aqui do... A gente tem mais uma pergunta, então. Tem? Então pode ler, me ajuda lá que eu me perdi aqui. Então já pode ler, já pode responder. A pergunta do Alessandro. Gostaria de saber se é um recorte por região dessas startups Autotechs. A gente é possível depois verificar, né, onde a startup é localizada nas informações, mas nesse report aqui, esses slides que a gente compartilhou, a gente não tem um slide de recorte por região, mas é possível sim, a gente vê lá no relatório, a gente tem um recorte por região, tá bom? Estamos acabando aqui, mas vou fazer só mais uma perguntinha aqui para o Volker. Deixa eu ver aqui, só um segundo, o que eu tinha pensado. São muitas informações. Não estou conseguindo lembrar da pergunta, não, gente. Acho que vou deixar. Talvez ela tenha sido contemplada aqui nas perguntas que vocês fizeram, por isso que eu não estou lembrando agora, tá? Bom, gente, acho que... deixa eu ver se surgiu mais uma pergunta. Não, aqui é o contato do Max. Fica à vontade, gente. Aqui o Max, já nosso parceirão aqui, já fez o merchan aqui, já fez o contato. Fica à vontade para atender aí. Até a Karen. Karen, talvez você conversar com o Max aí da Suíça pode ajudar você naquela sua questão, tá bom? Volker, vou te pedir, então, por favor, para você fazer aqui algumas suas considerações finais para a gente ir finalizando nosso webinar de hoje. Bom, pessoal, falando um pouco sobre o que a gente viu aqui hoje, deu para perceber que lá em 2021 as autotechs estavam bem infladas, né, no sentido de receberem bastante investimento, mesmo com esse reajuste que a gente viu para 2022 e ainda em curso, né, 2023, a gente também concorda com a visão de vocês na enquete de que os investimentos eles vão crescer. É um cenário favorável para as autotechs, apesar de tudo que está acontecendo nesse setor que a gente está vendo, né, com a pandemia, a falta de chips, para a fabricação de veículos, né, o preço dos veículos subindo, mas é um setor que está se reinventando, um setor que está tendo startups legais sendo fundadas, que a gente já teve interação aqui na Liga, que a gente conhece que tem soluções bem bacanas,
com clientes que a gente já rodou programa de inovação aberto, ou startups mesmo que a gente conhece por outras vias de interação. Então, a gente acredita que é uma categoria, né, de startups voltadas para autotechs que é bem interessante, que tem um potencial bem bacana de seja realizar parcerias, né, com corporações, seja fazerem projetos específicos, e que a gente gosta bastante desse setor, por isso que a gente está aqui hoje falando dele também, e as perspectivas são boas aqui, na nossa visão a respeito dessa categoria de autotechs. Joia, obrigado, Volker. Pessoal, e eu quero compartilhar também, finalizando aqui, fazer um spoiler que a gente tem alguns materiais, tá? A gente tem um blueprint sobre o Banco Inter especificamente, então vocês estão vendo aqui a imagem atrás aqui, a gente vai aprofundar um pouquinho mais da relação do Banco Inter com startups, vocês vão poder ver nesse report algumas startups com que ela está se relacionando. Temos também, saindo aí no forno, provavelmente semana que vem, um mapa de desafios de logística, ou seja, a gente fez um mapeamento dos principais desafios, dores, oportunidades do setor logístico. Então, a gente está lançando em breve um outro relatório nesse sentido. E também a gente vai ter um outro webinar baseado em outro relatório nosso, um outro Startup Landscape, que é o de HR Techs, ou seja, startups ligados a recursos humanos das empresas. Gente, então, finalizando aqui, se alguém quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, temos aqui diversas redes sociais, se quiser aproveitar, clicar aqui nesse QR Code também para ter mais informações, quem não clicou ainda no link que a Thames compartilhou no chat, quiser clicar aqui nesse QR Code para dar uma olhadinha na Scania, que foi, como eu falei no começo, quem eventualmente perdeu, a ferramenta Scania é a ferramenta que a gente usou aqui dentro da Liga como base, né, não exclusivamente, mas como base, para gerar o relatório, o Landscape, Startup Landscape de Autotechs. Bom, gente, então acho que é isso. Por hoje terminamos. Agradeço muito a participação, a interação. Se por acaso alguém tiver algumas perguntas, podem nos procurar aqui no LinkedIn, o Gabriel Volker ou eu, Telmo Teramoto. Pode nos procurar aqui e enviar perguntas para lá que a gente tenta endereçar, tá bom? Gente, obrigado pela participação aí, tá bom? Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.